Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula. Uma reta final agora mesmo, né? Hoje é a penúltima aula de matéria que a gente vai ter. Amanhã a gente tem a última matéria mesmo, o último conteúdo. E na sexta-feira a gente faz uma provinha para encerrar, tá? Agora as aulas são um pouco mais tranquilas e elas são um pouco mais focadas em situações específicas, tá? Então, acho que o mais pesado e o que era, né, é um pouco mais difícil são a RCP, né, a parada cardiorrespiratória, identificar, né, a parada cardiorrespiratória, fazer a massagem cardíaca. Agora o restante é um pouco mais tranquilo, né, são algumas situações específicas e o que fazer nesses casos, tá bom? Ontem vocês viram sobre alguns tipos de lesões, né? De feridas, de queimadura, que mais que eu coloquei? Feridas, queimaduras, desmaios, né? E teve mais alguma coisa que eu não tô lembrando agora. Mas todas com vídeo, né? Para vocês visualizarem aí como seria o atendimento. E hoje a gente só vai ver um pouquinho sobre picadas de animais peçonhentos e convulsão, tá? O que fazer em casos de convulsão, coisas bem simples. Então, primeiro a gente fala sobre a picada de animais peçonhentos, né? Então, os animais peçonhentos são aqueles que produzem peçonha. Peçonha é veneno, tá? Então, animais peçonhentos são animais venenosos. E tem condições naturais para injetá-lo em presas ou predadores. Esta condição é dada naturalmente por meio de dentes modificados, aguilhão, ferrão, quelíceras, cerdas urticantes, nematocistos, entre outros. Então, assim, é uma condição natural, né, da natureza desses animais que eles transmitem através dos dentes, dos ferrões, das cerdas, enfim, tá? É assim que é transmitido. Os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil são algumas espécies de, principalmente, né, serpentes, tá? Então, a picada de serpentes é muito comum. As serpentes é geralmente mais em local rural, né? Na cidade, assim, é muito difícil de encontrar. O que encontra muito na cidade, e parece que não, mas é muito comum, e principalmente na época do calor, que vai começar agora, são os escorpiões. Os escorpiões existem bastante casos, tá? Principalmente em locais que tem entulho, sabe? Que tem muitas dessas coisas assim. Tem bastante picada de escorpião aqui em São Paulo. Aranhas também. Lepidópteros, que são mariposas e suas larvas. Então, tem algumas, né? Nem todas as mariposas, mas tem alguns tipos de mariposas que são venenosas. Himenópteros, que são abelhas, formigas e vespas, que sim, são insetos que a gente não imagina, mas eles podem ter veneno, tá? Coleópteros, que são besouros, quilópodes, que são lacraias, peixes, alguns tipos de peixes são peçonhentos, quinidários, que são as águas-vivas, e esses animais possuem presas, ferrões, cerdas, espinhos, entre outros, capazes de envenenar as vítimas, tá? E aí, no caso de foi picado, o que fazer, né? Então, imediatamente essa pessoa ela tem que ser encaminhada para o atendimento médico, tá? É importante saber, se possível, pegar o animal, por exemplo, se o corpo é pequenininho, né? Então, às vezes dá para fazer isso, quando acontece em São Paulo. Pega o animal, coloca dentro de um pote e leva. Porque aí, lá no atendimento médico, eles vão saber quais são as características, tipo, cor, tamanho, e saber o antídoto que vai, ou a vacina, ou o soro que vai poder fazer nessa pessoa, tá? Se der para levar bem, se não der, o máximo de informação que tiver é melhor.
Se possível, e caso tal ação não atrase a ida do paciente ao atendimento médico, lave o local da picada com água e sabão, exceto em acidentes por água-vivas ou caravelas, mantenha a vítima em repouso e com o membro acometido elevado, até a chegada ao pronto-socorro. Então, assim, caso tenha acontecido uma picada e essa ação, né, de lavar o local não for atrasar, porque, assim, primeiro vai para o hospital, correndo, do jeito que tá. Mas, se, não sei, for chamar o elevador, for ligar o carro, enfim, e for um momento que dá tempo de lavar com água e sabão, pode lavar, tá? Em acidentes nas extremidades do corpo, como braços, mãos, pernas e pés, retire acessórios que possam levar à piora do quadro clínico, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados. Então, dependendo do local, se tiver alguma pulseira, se tiver algum anel, alguma coisa, tira, porque provavelmente o membro, né, ele sempre fica inchado, ele sempre fica bem inchado. Então, esses acessórios podem engarrotear, tá? Não amarre. Torniquete é quando a gente amarra e faz uma compressão ali. O membro acometido e muito menos corte ou aplique qualquer tipo de substância. Pode café, álcool, entre outros, no local da picada. Não façam nenhum tipo de... Não amarrem, não cubram de jeito nenhum, a não ser que esteja sangrando, mas é difícil sangrar. E não apliquem nada, tá? Lembrando só da aula de ontem, nas queimaduras as pessoas gostam muito de jogar pó de café, passar pasta de dente, qualquer coisa. Não faça. Não jogue em nada que não seja água. Especificamente em casos de acidentes com águas vivas e caravelas, primeiramente, para alívio da dor inicial, use compressas geladas de água do mar ou pacotes fechados de gelo, envoltos em pano se disponível. A remoção dos tentáculos aderidos à pele deve ser realizada de forma cuidadosa, preferencialmente com o uso de pinça ou lâmina. Procure assistência médica para avaliação clínica do envenenamento e, se necessário, a realização de tratamento complementar. Então, no caso dos acidentes, né, com água viva, a gente vai usar a compressa de água gelada até chegar ao hospital. E não tente chupar o veneno. Essa ação apenas aumenta a chance de infecção no local, porque vai estar com a picada, vai estar com a pele aberta. Aí a gente vai lá tentar chupar o veneno na ideia de ajudar e vai acabar atrapalhando, porque a gente pode transmitir alguma infecção ali para aquele local afetado, tá? Então, essas coisas de filme, né, de coisa de selva, de chupar o veneno, nada. Foi picado, para o pronto-socorro, se possível levar o animal, senão vai do jeito que tá. Aí aqui tem um vídeo sobre os animais peçonhentos. Deixa eu ver se abre aqui pra gente ver. Cobras, escorpiões, aranhas, abelhas, lacraias e outros animais venenosos conhecidos como animais peçonhentos são facilmente encontrados no Brasil. O problema é que muitas vezes eles saem do ambiente em que vivem e invadem as cidades. Por isso, a população fica sempre em risco de sofrer acidentes, já que eles têm a capacidade de envenenar as vítimas. E é exatamente no verão que corremos mais risco, porque o calor e a umidade favorecem a reprodução desses animais. Para ficar longe dessas ameaças, é importante manter os ambientes sempre limpos, já que lixo e entulhos podem servir de abrigo e fonte de alimentação. Quem vive ou trabalha em área rural deve estar sempre com luvas e botas quando for entrar em matas ou plantações. Examinar calçados, roupas pessoais de cama e banho antes de usá-las. Afastar camas das paredes. Evitar pendurar roupas fora de armários. Não mexer em colmeias e vespeiros. Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés. Utilizar telas vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos. Combater insetos, principalmente baratas, já que são alimentos para escorpiões e aranhas. Mas nem sempre é possível escapar desses animais. Por isso é importante que você saiba como agir em caso de acidentes. Procure atendimento médico imediatamente.
Informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal. Se possível, lave o local da picada com água e sabão. Mantenha a vítima em repouso e com o membro acometido elevado até a chegada ao pronto-socorro. Em acidentes nos braços, mãos, pernas e pés, retire acessórios que possam levar à piora do quadro clínico, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados. Não amarre o membro acometido e muito menos corte ou aplique qualquer tipo de substância no local da picada. Não tente chupar o veneno. Essa ação apenas aumenta as chances de infecção local. Em caso de emergência, chame imediatamente o SAMU 192 ou o Corpo de Bombeiros 193 para o atendimento adequado. Então, é isso, gente. Sobre os animais peçonhentos, a gente... Tá pronto pro verão? Se não tá, vai ficar. Se já tá, vai ficar mais ainda. Quer ter um abdômen trincado, definido? E o que você acha de um treino que vai te deixar... Desculpem. Me desculpem. Bora lá de novo. Então, não tem muito o que fazer, mas é importante também, que nem eu tinha falado nas primeiras aulas. Além de saber o que fazer, a gente também é importante saber o que não fazer. Porque mesmo que a gente não faça nada, a gente sabe o que a gente não deve fazer, o que não deve ser feito de errado, que possa prejudicar aí a vítima, tá bom? Então, sobre os animais peçonhentos é isso, bem tranquilo. Agora, sobre a crise convulsiva. Convulsão é um distúrbio que se caracteriza pela contratura muscular involuntária de todo o corpo ou de parte dele, provocada por aumento excessivo da atividade elétrica em determinadas áreas cerebrais. As convulsões podem ser de dois tipos, parciais ou focais, quando apenas uma parte do hemisfério cerebral é atingida por uma descarga de impulsos elétricos desorganizados, ou generalizados, quando os dois hemisférios cerebrais são afetados. Então, o que é, né, a crise convulsiva? Ela dá a contratura muscular involuntária de todo o corpo do indivíduo ou de alguma parte, e ela é causada por uma descarga elétrica desorganizada no cérebro com relação aos movimentos. Então, na anatomia lá, a gente viu que o cérebro, né, é responsável por enviar os sinais, enviar os comandos de movimentação do corpo através de descarga elétrica, e isso é alterado, isso daí é desorganizado, e por isso que causa aquelas contraturas musculares involuntárias. Aqui algumas causas. Pode ser emoções intensas, exercícios vigorosos, então exercícios exagerados, né? Determinados ruídos, músicas, odores ou luzes fortes podem funcionar como gatilho para as crises, para quem já é diagnosticado com convulsão ou crise epilética, tá? Então, esses daí podem funcionar como gatilhos para a pessoa que já faz um acompanhamento. Outras condições podem ser febre alta, falta de sono, menstruação e estresse podem facilitar a instalação das convulsões. Não é que assim, vou menstruar, vou ter convulsão? Não. Fiquei estressado hoje, vou ter convulsão? Não, é uma coisa de longo prazo. Mas é uma coisa que mexe com o nosso sistema nervoso, então isso pode provocar uma crise de convulsão. Em alguns casos, não é possível identificar a causa da convulsão. Nos outros, entre as causas prováveis, podemos destacar febre alta em crianças com menos de 5 anos. Então, nas crianças é um pouco comum, infelizmente, febre acima de 39 graus pode dar convulsão. Doenças como meningite, encefalite, tétano, tumores cerebrais, infecção pelo HIV, epilepsia, traumas cranianos, então um trauma no crânio pode desencadear, abstinência após o uso prolongado de álcool ou de outras drogas, ou efeito colateral de algumas medicações, distúrbios metabólicos como hipoglicemia, diabetes, insuficiência renal e etc., e falta de oxigenação no cérebro. Então, são todos os fatores que indiretamente
afeta o sistema nervoso central e aí pode desencadear aí uma crise convulsiva, tá? Mas é que nem eu falei, não é todo diabético vai ter uma convulsão? Não, não é assim, né? É uma coisa a longo prazo, é uma coisa desordenada. Mas um diabético que não faz o acompanhamento, não faz o tratamento, ele pode ser um fator de risco sim para a crise convulsiva. O atendimento. O que a gente faz então no caso de uma convulsão? Deita a pessoa de lado para ela não engasgar com a própria saliva, porque ela saliva bastante ou ela pode vomitar. Remova todos os objetos ao redor que ofereçam risco de machucá-la. Afrouxe-lhes as roupas, então a gente deixa roupas soltas, né? Porque a pessoa, na maioria das vezes, ela se debate muito, então as roupas às vezes podem apertar de alguma maneira. Erga o queixo para facilitar a passagem do ar. Lembra quando a gente faz a abertura de vias aéreas no atendimento da parada cardiorrespiratória? A gente abre, né? A gente faz a gente estende, né, o pescoço para a gente facilitar a passagem do ar. A gente faz a mesma coisa. Não introduza nenhum objeto na boca e nem tente puxar a língua para fora. Antigamente tinha muito essa questão de puxar a língua, de não deixar a língua enrolar, porque a língua sufoca. Gente, a língua não tem como sufocar uma pessoa. Não tem como ela parar de respirar por causa da língua estar enrolada, porque ó, a língua não dá para chegar lá atrás não, tá? Ela chega, mas ela não consegue tampar por completo a passagem de ar. Então não tentem fazer nada para puxar a língua para fora, principalmente o dedo. A pessoa em crise convulsiva, ela tem muita força, né? As contrações voluntárias do corpo, elas são muito fortes. Pode ser que na hora de tentar ajudá-la a colocar a língua para fora, se for o dedo, ela pode morder o dedo, pode arrancar o dedo de tão forte. E é sério. Então, não tente fazer nada com a língua. Leve a pessoa a um serviço de saúde tão logo a convulsão tenha passado. Geralmente, as crises convulsivas, elas são rápidas, né? Elas demoram em torno de 2 minutos, mais ou menos. Então, e aí depois ela passa, a pessoa às vezes pode permanecer inconsciente, mas respirando, né? Mas ela passa. Então, depois que tiver passado a crise, com a pessoa acordada ou inconsciente, serviço de saúde, tá? Não, ela voltou bem, tá tudo bem, tá acostumada, não. Vai para o serviço de saúde para ter um atendimento médico, tá? Então, aqui é uma imagem, né, exemplificando. Então, a pessoa deitou a pessoa, né, vira ela de lado, estende o pescoço, né, faz a flexão do pescoço aqui para cima para facilitar a passagem de ar e fica ali do lado dela. Se der, pode segurar a cabeça para não bater a cabeça, né, porque às vezes ela se debate o corpo inteiro, mas a cabeça, né, já é um distúrbio elétrico desorganizado, né, gerado pelo sistema nervoso. Então, aí vai deixar bater mais a cabeça. Lembra que traumatismo craniano também pode provocar? Então, a gente pode dar um apoio aqui para a cabeça, tá bom? Aqui tem mais um vídeo sobre a convulsão. Vamos ver se ele vai falar. Fala família, por aqui instrutor Alan Lago para mais um papo de forma rápida e objetiva sobre primeiros socorros. E hoje a gente vai falar de como atender uma vítima em crise convulsiva. Vamos lá? Positivo PSL. Antes de começar, por favor, já compartilhe isso daqui no grupo da família, chama a galera para ver junto, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É interessante a gente definir o que é uma convulsão, o que é uma crise convulsiva. A convulsão, ela é uma contratura involuntária da musculatura. É uma sequência de contrações e relaxamentos desses músculos, onde a gente vai perceber uns movimentos desordenados no corpo dessa vítima. Geralmente é acompanhado pela perda de consciência. As convulsões elas acontecem quando há uma excitação da camada externa do cérebro. Essa é uma definição rápida e simples do Ministério da Saúde disponível na Biblioteca Virtual de Saúde.
é interessante a gente diferenciar o que é uma crise epiléptica de uma crise convulsiva. Para eu utilizar o termo crise epiléptica, eu tenho que ter certeza que eu estou falando de uma vítima que é portadora da epilepsia. De uma forma direta, a epilepsia é uma doença caracterizada por alteração de estímulos elétricos da atividade cerebral, que pode gerar desordem muscular ou não. Existem tipos de crise epiléptica. Uma delas são as motoras e outras não. Existem crises focais, por exemplo, crises focais perceptivas, crises generalizadas motoras, crises generalizadas que não são motoras. Todas essas são crises epilépticas. Quando eu falo de crise convulsiva, obrigatoriamente eu tenho que ter uma conotação motora. Beleza? Vamos lá. Como é que eu encontro? Quais são os casos que eu posso achar uma crise convulsiva? Em TCEs, intoxicações, seja por medicamentos ou por drogas, hipoglicemias, infecções como meningite, por exemplo. Febre é muito importante em crianças de 0 a 3 a 4 anos, mais ou menos. As crises convulsivas febris são as mais comuns. Tumores, algumas abstinências de drogas, álcool. Então, nesses casos, são comuns em algum momento se apresentar uma crise convulsiva. Uma outra coisa interessante é a gente começar a desvendar alguns mitos e falar sobre alguns cuidados que nós devemos ter nos primeiros socorros a uma vítima de crise convulsiva. Vamos lá? Primeiro, eu tenho que manter a calma. Nós temos que ter calma para lembrar desse papo que a gente está batendo e fazer a coisa certa. Eu tenho que prevenir lesões. Como é que eu faço isso? Tendo algumas atitudes. Quando possível, eu devo auxiliar essa vítima a se deitar no chão. As crises convulsivas, muitas vezes, as pessoas referem que estão começando a ter uma crise convulsiva, por exemplo. Então, você pode auxiliar a deitar no chão, num local seguro. A gente vai afastar a hipótese, a possibilidade de essa pessoa simplesmente cair, bater a cabeça e ter um trauma secundário a essa convulsão. Eu devo afastar objetos que possam machucar essa vítima. Ou seja, se ela já está no chão e eu consigo afastar uma cadeira, uma mesa, um sofá, para ela não se bater, não se machucar naquilo, ótimo, eu tenho que fazer isso. Eu vou tentar proteger a cabeça com algo macio. Seja uma almofada, seja uma toalha, seja a própria roupa enrolada. Eu vou tentar minimizar o impacto da cabeça dessa vítima contra o solo ou essa superfície mais rígida que ela esteja. Eu vou cronometrar o tempo, isso é muito importante. Normalmente, uma crise convulsiva dura de 3 a 5 minutos. Mas, quando o serviço de emergência chegar, ele vai procurar saber quanto tempo durou aquela crise. Porque isso pode ser uma grande diferença ao iniciar-se algum protocolo de proteção de vias aéreas, inclusive. Garanta uma via aérea aberta. O que é isso? Normalmente, as pessoas que estão tendo uma crise convulsiva clássica, elas apresentam muita saliva, muita baba, muita secreção na boca. E essa secreção pode causar uma broncoaspiração, um engasgo. Então, o que a gente pode fazer? Proteger a vítima desse engasgo. Como? Simplesmente lateralizando a cabeça dessa vítima. No final da crise convulsiva, quando ela apresentar menos espasmos musculares, eu posso até colocá-la em uma posição lateral de segurança, fazendo assim com que a saliva escorra e não haja a broncoaspiração. Se possível, eu lateralizo só a cabeça. Lembre-se sempre que em crianças, a principal causa de convulsão é uma convulsão febril. Então, se eu cuido da febre, provavelmente essa convulsão ela vai passar. Eu posso fazer isso utilizando compressas de água fria, banho. Uma outra coisa importante, além de saber o que fazer, é saber o que não fazer. E aqui a gente vai começar a falar sobre alguns mitos da crise convulsiva. Primeira coisa que a gente não deve fazer é segurar firmemente a cabeça. A partir do momento que eu seguro com muita firmeza a cabeça, eu posso estar causando uma tensão na região cervical e essa tensão levar a uma lesão e eu prejudicar ainda mais essa vítima. Não dê tapas, não jogue água, não tente acordar essa vítima, despertar essa vítima da crise convulsiva. Principalmente esse último tópico, não tente colocar nada dentro da boca de uma vítima.
A vítima, existe esse imaginário popular de que a língua enrola, e a gente vai falar sobre isso. Mas a partir do momento que eu coloco a minha mão na boca de uma vítima, eu estou me expondo. E em primeiros socorros a gente nunca deve se expor. Segundo, eu posso gerar uma outra lesão para essa vítima. Eu posso quebrar um dente se eu estiver colocando uma colher, por exemplo. A pessoa pode até broncoaspirar esse dente. Então, olha o perigo que a gente pode estar causando para uma vítima ao invés de estar prestando o primeiro socorro. E vamos quebrar algumas lendas agora, alguns mitos relacionados a primeiros socorros em vítimas de crise convulsiva. Primeiro, esse que eu acabei de falar, que a língua enrola. Você que está aí, tente enrolar sua língua. Não conseguiu, né? Pois é verdade, a língua não enrola. Como todos os músculos que numa crise convulsiva passam por um processo de contração e relaxamento, com a língua não vai ser diferente. A vítima pode morder a língua, a vítima pode morder a parte interna da mucosa oral, mas a vítima não vai enrolar a língua. É claro que na fase de relaxamento, olhando para cima, essa língua ela pode tapar as vias aéreas superiores, fazendo com que essa vítima até fique com falta de ar, né? Não respire. Como é que a gente cuida disso? Lateralizando a cabeça. Um outro mito é que a epilepsia é uma doença mental. Isso não é verdade. Existe uma doença neurológica, a epilepsia ela pode ser caracterizada como tal, mas não necessariamente uma pessoa que tem epilepsia tem algum transtorno mental associado. A gente já quebrou esse mito de que toda convulsão é uma epilepsia. Existem vários tipos de crise que nós podemos chamar de crises epilépticas. E a crise convulsiva, ela é um tipo, quando existe a resposta motora nessa crise. A saliva transmite a doença e a epilepsia é uma doença contagiosa. Todos dois mitos, certo? Não se transmite a epilepsia. É claro que o contato com a secreção, com a saliva, ela não é indicado, porque algumas outras doenças podem ocorrer ali, né? Inclusive, se a pessoa mordeu a sua língua, mordeu a sua mucosa oral, aquele sangue pode estar misturado com a saliva e você se contaminar. Então lembre-se sempre de, em primeiros socorros, também estar equipado com equipamento de proteção individual, no mínimo uma luva, uma máscara, um óculos. Mas essa epilepsia, essa convulsão, ela não vai ser transmitida. Gente, vocês imaginam que várias pessoas elas já foram queimadas, assassinadas, com crise convulsivas porque eram taxadas como pessoas que estavam passando por possessões demoníacas, por exemplo. E até hoje existem alguns mitos, algumas lendas relacionadas a isso. Eu espero que eu tenha deixado uma sementinha aqui para a gente estudar um pouco mais e saber, né, como tratar de outras emergências, assim como a gente aprendeu hoje. Eu deixo aqui um abraço e até a próxima. Bom, gente, então com relação à crise convulsiva é isso. São situações assim que de primeiro momento a gente não tem assim muita ação, né? Mas o mínimo que a gente faz, a gente sabe que a gente pode ajudar e que a gente pode ajudar a salvar uma vida e minimizar os riscos e as sequelas, tá? Um ótimo dia a todos e até a aula de amanhã.